Olá, aqui é o professor Helisson de Andrade e nessa videoaula falaremos sobre as ilusões que afetam nossas decisões no dia a dia. Provavelmente você já ouviu a frase do filósofo grego Sócrates: sei que nada sei. Sem muitas delongas e histórico-filosóficas, Sócrates tinha uma intenção de passar a ideia de que sábio é aquele que reconhece a própria ignorância, as próprias limitações. E é exatamente nesse contexto que essa presente videoaula se insere. Falarei a seguir sobre algumas ilusões citadas na literatura que afetam a maneira como interpretamos o mundo e como isso pode interferir nas decisões que tomamos no dia a dia, tudo bem? Todos nós julgamos capazes de ver o que está bem à nossa frente, de lembrar com exatidão de todos os eventos importantes do nosso passado, de conhecer os limites do nosso saber e de determinar sua causa e efeito com precisão. Mas essas convicções frequentemente são equivocadas, devido a limitações de nossas capacidades cognitivas, de nossa capacidade de aprender. Pesquisas e mais pesquisas têm mostrado que a intuição nos faz errar muito. Agimos como se conhecêssemos o funcionamento de nossa mente e como se conhecêssemos o nosso próprio comportamento. Mas geralmente não temos a mínima noção do porquê agimos de determinada maneira. Para demonstrar esse argumento, nos próximos slides, iremos ver 6 ilusões do dia a dia que afetam a vida de todos nós e como esses erros gerados podem ser perigosos. Conhecendo a si, você poderá ver o mundo de maneira diferente, reconhecendo, por exemplo, quando campanhas de marketing tentarem tirar vantagem dessas ilusões para lhe persuadir a comprar algo que não precisa. A ideia aqui é permitir que você tenha uma conexão mais clara com a realidade, tudo bem? Então vamos a essas ilusões. Começamos aqui com a ilusão da atenção. Para entendê-la de modo mais claro, vou passar um pequeno vídeo a seguir. Nele você verá 6 estudantes. 3 deles estão vestindo camisetas brancas e os outros 3 camisetas pretas, como se fossem parte de 2 times diferentes. Cada time tem uma bola de basquete e eles vão ficar trocando passes entre si. Para testar sua atenção, eu vou pedir que tente contar quantas vezes o time branco vai passar a bola entre os seus próprios componentes. Você vai ver que não é nada fácil contar esses passes, pois as pessoas de preto estarão fazendo a mesma atividade ao mesmo tempo, desviando sua atenção. Mas acredito que você consiga. Vamos lá então? Quando eu contar até 3, concentre-se e conte o número de passes da equipe branca. Então, 1, 2, 3, valendo! E aí, conseguiu contar ou se perdeu, distraindo-se com o que acontecia ao seu redor? Pois bem, a resposta correta é que a equipe de branco deu 15 passes entre si. Porém, o resultado mais interessante dessa experiência nem é se você acertou ou não o número de passes. O que quero saber é se você viu um gorila passando no meio dos jogadores enquanto você contava. Se você não viu e acha que eu estou de brincadeira, volte esse mesmo vídeo e assista-o novamente. Verá que um gorila entrou no meio dos alunos, ficou 9 segundos por lá e foi embora. É importante ressaltar que muitas pessoas não veem o gorila, e isso não está associado a problema algum de atenção.
E quem vê o gorila nesse teste, dizem os pesquisadores, não possui nenhuma superioridade mental em relação aos demais. E fatalmente irão errar em outros testes. A principal questão aqui é que o nosso cérebro não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Cientistas têm comprovado reiteradamente que o multitarefas é pouco produtivo, pois não conseguimos fazer duas atividades ao mesmo tempo tão bem quanto faríamos duas atividades separadamente. Se estamos contando os passes, facilmente o gorila passa despercebido. O fato é que ignoramos diversos aspectos que estão fora do nosso foco de atenção. Porém, não é assim que julgamos ser. Achamos que estamos atentos a tudo, podemos ver tudo e não podemos. E isso influencia nossos pensamentos, decisões e ações, tornando-nos excessivamente autoconfiantes ou cautelosos. O que podemos inferir com esse tipo de experiência do gorila é que direcionar os olhos para alguma coisa não garante que a veremos de forma consciente. Pesquisadores, usando até um rastreador de olhos, verificaram que as pessoas que não enxergaram o gorila ficaram, em média, olhando para ele 1 segundo e não viram. A expectativa do que vai ver a cada momento tem mais destaque do que está realmente à sua frente. Existem vários relatos de pessoas que se chocaram, por exemplo, com animais de grande porte ao dirigirem seus veículos e dizem não terem visto nada. E o que se percebeu é que sua mente não estava preparada para ver um animal naquele lugar e naquele momento, e isso passou despercebido, como no exemplo do gorila. Mas o mais importante que gostaria de salientar sobre a ilusão da atenção é que quanto maior o número de tarefas que temos que fazer ao mesmo tempo, pior será a execução de cada uma delas. Aí voltamos na questão já debatida nesse curso sobre a importância da concentração e do foco para colocarmos em prática bons hábitos financeiros. Reconheça suas limitações e dê total atenção ao que é importante. Seja em uma conversa com alguém da família, seja em um momento em que for comprar um produto, em que o vendedor irá voltar sua atenção ao que ele quer que você veja. A segunda ilusão que irei lhe apresentar refere-se à nossa memória. Em geral, ficamos tentados a achar que lembramos de algum evento de maneira mais vívida do que realmente ele de fato aconteceu. Diversas pesquisas demonstram que pessoas que passaram o mesmo momento juntas descrevem aquela situação de maneira bastante diversa. Na verdade, é muito frequente lembrarmos de algo da maneira que esperamos ver aquele acontecimento. O que fica armazenado na nossa memória não pode ser visto como um espelho da realidade, mas como uma recriação dela. Lembramos o que esperamos lembrar, conforme o nosso entendimento da situação. Quando observamos um evento, guardamos algumas lembranças dele. Quando mais tarde nos recordamos, fazemos o melhor possível para consultar a memória e relatar aquele conteúdo. Mas, em geral, recordamos muito mal das coisas. Compreender essa limitação nos oferece um melhor entendimento sobre, por exemplo, pontos de vistas diferentes. Num processo de comunicação empática, vimos ser importante primeiro escutar antes de ser compreendido, lembra? Muitas das discussões ou mágoas entre famílias e amigos são sobre questões mal resolvidas no passado. Reconhecendo a influência da ilusão da memória, que significa lembrar de um fato da maneira como o reconstruímos e não necessariamente como ele realmente aconteceu, você aumentará suas chances de sucesso na compreensão do outro. Agora veremos a ilusão da confiança. Em finanças pessoais, o excesso de confiança é um problema bastante corriqueiro. Tendemos a pensar que nosso bom desempenho baseia-se em possuirmos qualidades superiores aos demais.
mas já os nossos erros são simples acidentes de percurso. Todavia, é preciso que saibamos que a ignorância acaba gerando mais confiança do que o próprio conhecimento. Pessoas pouco hábeis tendem a ser mais confiantes, relativamente, àquelas que são competentes realmente e que compreendem melhor as suas próprias limitações. Logo, é importante ressaltar que a confiança não é sinônimo de capacidade e que isso pode levar a erros desastrosos. Dessa forma, aumentar a própria competência financeira é uma das melhores maneiras de nos tornarmos um melhor juiz de nossa própria consciência. Para dar um exemplo ligado ao dinheiro, os investimentos são um campo farto para a ilusão da confiança. Pessoas que julgam ter conhecimento acima da média sobre o mercado de ações, em diversas ocasiões amargam grandes prejuízos causados pelo excesso da autoconfiança. E mais, é importante dizer que ter experiência em algo não é garantia de domínio sobre o assunto. E mais, é importante dizer que ter experiência em algo não é garantia de domínio sobre aquele assunto, hein? Por fim, o que estou querendo demonstrar é que, da mesma forma que uma autoestima baixa impede a proatividade, dentro de um processo de mudança de hábitos, ser muito confiante também em si mesmo pode levar a erros cruciais na caminhada rumo à independência financeira. Quando você for tomar uma decisão, estude, reflita, vá atrás de conhecimento. Somente assim suas decisões terão uma probabilidade maior de acerto, pois você terá cada vez mais consciência sobre as suas próprias limitações e sobre como lidar com elas. Agora falarei da ilusão do saber. Essa ilusão implica em acreditar que sabemos algo em um nível muito mais profundo do que realmente entendemos. Tal ilusão origina-se da crença que, ao sabermos o que acontece, nos habilitamos a dizer que sabemos também por que acontece. E isso muitas vezes não é verdade. Pesquisadores utilizam o termo familiaridade como sendo algo perigoso, pois tomar contato com algo não significa, como já falamos, dominar o assunto. É preciso resistir à tentação de mergulhar de cabeça em projetos e sair fazendo, antes mesmo de ter um adequado entendimento sobre a questão e suas características. Não é difícil encontrar pessoas que fazem o orçamento, por exemplo, de uma certa obra, e ela sai muito mais cara do que se pensou anteriormente. Isso ocorre porque em nossa mente as coisas parecem mais simples do que são na realidade. Mais uma vez repito, é preciso termos consciência sobre nossas limitações. Outra questão importante para finanças pessoais relativa à ilusão do saber é pensar que ter informação é a mesma coisa que ter conhecimento. Em muitas ocasiões, as informações colhidas apenas desinformam e nos fazem tomar decisões ruins. Portanto, quando for comprar um produto, por exemplo, consulte fontes confiáveis para construir seu próprio ponto de vista. Não caia em armadilhas veiculadas na imprensa ou propaladas pelos chamados gurus. Não invista, por exemplo, em imóveis ou renda fixa porque ouviu falar, porque leu alguma notícia ou coisas do gênero. Escute, é impossível antecipar o futuro com certeza. Desconfie de receitas que oferecem altos ganhos e baixíssimos riscos. Não deixe a ilusão do saber acabar com as suas finanças. Agora falarei sobre a ilusão da causa. É muito comum o nosso cérebro buscar detectar significado em padrões e encontrar relações causais a partir de simples coincidências. Por exemplo, usamos eventos que já ocorreram como causa de um evento posterior,
Mas, logicamente, nem sempre essa relação é verdadeira. Ou até que eventos que ocorrem ao mesmo tempo possuem relação causal, e isso pode não ser verdade. Quantas vezes nos pegamos fazendo isso de forma errada em nossas finanças? Achar que está endividado porque ganha pouco. Ou que toda vez que você compra determinada ação, ela cai. Veja que não há relação causal alguma nesses casos. Pense também na ideia de estudar casos de sucesso e tentar fazer a mesma coisa que essa pessoa fez, sem ter o cuidado de verificar casos em que as pessoas fizeram a mesma coisa e se deram mal. Nosso cérebro nos engana diversas vezes com essas associações falsas e nos faz tomar decisões ruins, pois nos baseamos em premissas que não são verdadeiras. Por fim, veremos a ilusão de potencial. Tendemos a acreditar que possuímos um potencial ilimitado de aprendizado. Quem já não ouviu algum método vendendo formas milagrosas de potencializar a utilização do cérebro? A própria afirmação de que só usamos 10% do nosso cérebro não é baseada em evidência científica alguma, o que nos leva, muitas vezes, a superestimar o nosso potencial. E nós acabamos acreditando nessa história porque todos desejamos uma solução rápida para sanar nossos problemas. Mas aprender problemas complexos de maneira rápida, sem esforço, sem dedicação, não passa de uma ilusão. O potencial do cérebro é sim enorme, mas seu desenvolvimento não vem de uma hora para outra. Exige tempo e emprego de energia. Portanto, o que eu gostaria de dizer é: saiba que você possui um grande potencial de mudança de hábitos financeiros dentro de si. Porém, cuidado para não superestimar esse potencial. Achar que em poucos dias irá colocar em prática todos os conhecimentos ensinados nesse curso. Como já vimos nesse vídeo, nosso cérebro possui limitações. A tecnologia anda cada vez mais veloz, mas o nosso cérebro continua do mesmo jeito que ele era há centenas de anos atrás. Compreender os nossos limites e saber lidar com eles, mais uma vez, é a chave para a mudança. Você vai precisar de muito estudo e concentração para colocar tudo em prática, respeitando os platôs. As ilusões nos fazem, então, pensar que nossas aptidões e capacidades mentais são maiores do que realmente são. Mas essa videoaula teve o intuito de lhe alertar que nem sempre vemos tudo o que é preciso ver em determinada situação. Que não podemos confiar cegamente em nossa memória e na dos outros, principalmente quando as questões gerarem consequências importantes. Que o nosso excesso de confiança e dos outros pode estar atrelado a uma personalidade forte e não baseada no conhecimento puro e verdadeiro. Que é preciso ter cautela ao achar que sabe mais sobre um tema do que realmente sabe, e não confundir familiaridade com um assunto com conhecimento. Que muitas vezes você não irá saber a causa de alguma coisa quando só se sabe o que aconteceu antes ou o que aconteceu ao mesmo tempo. Que não poderá acreditar em fórmulas simples que prometem liberar todo o potencial do seu cérebro, pois só é possível desenvolver seu conhecimento se estudar e praticar durante um bom período de tempo. Concluindo, é preciso estarmos cientes de nossas próprias limitações, para que as decisões tomadas sejam as melhores possíveis. E como fazer isso de maneira mais organizada e, digamos, racional? Veremos o que a literatura nos diz sobre isso somente na última etapa desse módulo 3, tá ok? É isso aí, boa sorte em suas finanças e vida pessoal.